Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Que bom ter você na nossa companhia, que bom que você está dedicando um tempo para a meditação da palavra neste que é um tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de nos voltar mais para o Senhor. Obrigado por você estar aí. E eu convido você também, após este vídeo, após essa reflexão, você também compartilhar com seus contatos, seus amigos. Vamos levar a palavra de Deus para que outros também possam fazer esta experiência de oração. Vamos juntos meditar a palavra? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. O texto diz assim: Passados os 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que o filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1h a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, olhamos para o texto de hoje e aprendemos pelo menos 2 coisas práticas para a nossa vida. Muitas e muitas vezes as pessoas que estão de fora ou fora do nosso contexto comunitário, parece que tem no seu coração uma fé muito viva e uma fé cativante. Como que eu posso explicar isso para vocês? Muitas e muitas vezes nós vamos crescendo na nossa vida de fé espiritual, mas nós vamos caindo numa repetição e nós vamos repetindo atos e aqueles atos eles já não geram vida no nosso coração. É como um círculo vicioso. Vamos sempre fazendo as mesmas coisas, e aí nós percebemos que o nosso coração parece que vai esfriando. Enquanto aqueles que às vezes fazem a sua oração uma vez por semana, uma vez por mês, mas se colocam verdadeiramente diante de Deus com a fé pura e clara, e Deus atende o seu pedido, e você vai dizer: mas eu rezo todos os dias, mas Deus ainda não me atendeu. Nós precisamos ter um certo cuidado com a repetição dos atos, porque nós nos acostumamos tanto a fazer a nossa oração
que nós ficamos pronunciando palavras, mas o nosso coração está longe, o nosso pensamento está longe. Não podemos nos habituar de tal forma que aquilo o nosso corpo faça de uma forma automática. Vocês conseguem me entender? Nós precisamos nos concentrar para fazer a nossa oração, para que haja essa conexão do nosso coração com Deus. De nada adianta nós, vamos agora assistir o vídeo. E aí nós damos um play e ficamos viajando, fazendo outras coisas, nosso coração e a nossa mente distantes. Você vai terminar de assistir e vai ver que não adiantou nada. Você nem lembra qual era o evangelho que foi proclamado. Então nós precisamos desta sintonia. Assim como este homem, aparentemente descrente, foi conversar com Jesus, porque o seu filho estava à morte. E esse deslocamento desse homem para ir conversar com Jesus, Jesus já entende o que se passa pelo seu coração. É essa conexão. Ele partiu da sua casa porque ele tinha um objetivo, se encontrar com Jesus. Por quê? Porque o seu filho estava à morte. Então ele foi esse elo de ligação entre Jesus e o próprio filho. Jesus viu a fé que existia ali. Não por causa de um simples gesto dele partir, mas esse querer que o filho vivesse. Sei que muitos pais e muitas mães se colocam em oração pedindo pelos seus filhos, mas de uma forma humilde e sincera, apresente o seu coração, diga: Senhor Jesus, eu sei que podes curar o meu filho, sei que podes curar a minha filha. Visite o coração, vá até ele. Veja, nós não somos simplesmente transmissores da palavra de Deus. Nós queremos que o próprio Cristo se aproxime das pessoas, queremos que o próprio Cristo se aproxime do nosso coração. É esse elo que muitas vezes nos falta. De nada adianta pronunciar palavras se essas palavras não brotam do nosso coração. Não são palavras conscientes. Podemos rezar uma Ave Maria, podemos rezar o Pai Nosso, podemos celebrar a missa. Mas se essas palavras não forem conscientes, são simplesmente palavras. E aí eu gostaria que você meditasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente repete com todo mundo dizendo: eu vou ver para crer. E eu gostaria que você pudesse lançar um desafio para você mesmo. Eu quero crer para poder ver. Então nós vamos fazer esse exercício nesse dia, nesse início de semana. Vamos acreditar em Deus, vamos fazer bem a nossa oração. Acredite, acredite e acredite. Tantos corações endurecidos, tantas pessoas que, quem sabe, você tenha compartilhado a palavra e elas simplesmente bloqueiam. Acredite, porque um dia nós veremos grandes coisas e estas grandes coisas irão acontecer em breve. Compartilhe a palavra e evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.